Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as terapias chamadas alternativas, né? E holísticas e a medicina, considerada a medicina oficial. Muitas pessoas me perguntam sobre isso e eu acho que eu nunca falei objetivamente, né? E primeiro tem que começar dizendo que aquilo que nós chamamos de medicina oficial, né, é apenas uma convenção. Nós somos condicionados, como em tudo na nossa vida, a pensar de determinada forma, né, de acordo com os interesses de alguns grupos de pessoas que se beneficiam com esse nosso condicionamento. Então, como tenho dito constantemente, nós somos educados, né? Nós somos doutrinados, condicionados a sempre acreditar. Então, todos os argumentos são utilizados, né, nesse nosso mundo com interesses obscuros para obter esse benefício em nome de pequenos grupos, e o que eu estou falando não está oculto. O que eu estou falando está aí aberto para quem quiser observar, né? Que qualquer um consegue perceber que o dinheiro do mundo gira em torno, né? Está nas mãos de pouquíssimas pessoas. Quase todo o dinheiro que circula no mundo está nas mãos de pouquíssimas pessoas, né? A grande massa, a grande maioria da humanidade não se beneficia com nada desse dinheiro. E nós precisamos ser convencidos de que isso está certo, né? É isso que nós chamamos de sistema. Tentam nos convencer ao tempo todo de que esse sistema está correto. Então, nos alimentam, né, com produtos nocivos para a nossa saúde, que nos adoecem e que depois vão nos levar para os hospitais, vão nos fazer tornar-nos dependentes de medicamentos para o resto da vida, né? Medicamentos comerciais, no caso, é o que eu estou falando, né? E nós somos convencidos de que isso é normal, de que a doença é uma coisa normal. Então é preciso fazer esse prelúdio para que você compreenda que, inclusive até na nomenclatura, né? Como eu sempre digo, a grande confusão das palavras, chamar de terapia alternativa, né? Já é uma forma maliciosa de nos fazer pensar de determinada forma, no próprio nome, né? Então, se a gente consegue ir um pouquinho além sempre das palavras que estão sendo colocadas para nós, a gente consegue perceber uma certa malícia, né? Porque essas terapias, elas não são alternativas, essas terapias são práticas. Elas não são utilizadas geralmente no mundo ocidental, mas têm funcionado há milênios no mundo oriental. Ou seja, para falar isso, eu divido a Terra em duas partes, né? Uma no Ocidente e outra no Oriente. Então, claro que não é tão definido assim, mas só para a gente entender. E como o mundo ocidental é extremamente racional, e eu digo isso de uma forma negativa, não estou falando, não é um elogio, né? Nós costumamos acreditar, infelizmente, ao invés de investigar. Então existem terapias atualmente, e o curioso é o seguinte, muitas dessas terapias nasceram de pessoas de dentro do mundo acadêmico, né, como psicólogos, enfim, psiquiatras, e ainda assim existe resistência com relação a elas. Como é o caso da constelação familiar, né, que eu sugiro, grande parte, se não
a maioria dos nossos problemas surgem dentro da família. Isso é uma forma didática, inclusive, né, que o universo tem de nos educar, de nos ensinar sobre as nossas sombras, né? Então geralmente a gente nasce em famílias como uma forma de ressarcimento de débitos passados, ou seja, karma, né? Outra palavra geralmente mal compreendida, mas já falei sobre isso em outros vídeos. Então a gente nasce dentro de um núcleo familiar porque ali é que está a nossa cura. Mas a gente acaba não percebendo isso porque entram os atritos, né? As contradições, enfim, e a gente acaba tão inserido dentro daquele contexto que a gente não percebe que a gente só nasceu naquele contexto para encontrar a nossa cura. E então a constelação familiar vem nos ajudar a encontrar os meios, né, de cura, nos mostrando dentro da família quais são os nossos bloqueios, enfim. Altamente recomendado, criada, né, por um psicólogo. E, bom, a outra terapia, a mais conhecida talvez de todas, é o Reiki, né, que inclusive algumas delas, uma boa quantidade, em torno de 25 terapias chamadas antigamente, né, nem tão antigamente assim, de alternativas, são aceitas pelo Ministério da Saúde, inclusive, e oferecidas, né, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. E isso é um avanço, lógico, né? Existe um lobby muito grande da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não significa farmácia, tá? Muitas pessoas pensam que quando se fala em indústria farmacêutica é lá o balconista da farmácia, o dono da farmácia que está levando todo o dinheiro do mundo. Não é isso. Indústria farmacêutica, quando se fala, se engloba uma gama de produtos que existem na humanidade, inclusive, né, os equipamentos hospitalares, até muitas vezes está se falando também dos agrotóxicos, né, porque são os mesmos donos, inclusive os donos das hoje chamadas grandes marcas de alimento. Eu digo isso de forma sarcástica, irônica, porque esses produtos nada têm de alimento. Então aí Nestlé e todas as subsidiárias, né? A Nestlé praticamente é dona de quase todas as marcas desses alimentos, de todos os agrotóxicos, aliás, são todos os mesmos donos, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola, enfim, os grandes fabricantes de agrotóxicos, os grandes pecuaristas, os grandes fabricantes de medicamentos no mundo, medicamentos alopáticos, né? São praticamente todos os mesmos donos, né? São 200 famílias no mundo, pensem, né? Num mundo de 7 bilhões, acima de 7 bilhões de pessoas, apenas talvez 1.000 pessoas sejam donas do dinheiro que circula no mundo, através dessas corporações, né, que nós acolhemos e abraçamos, né, inclusive o povo aí que está indo agora para a Lua e está indo para o espaço, o dinheiro vem todo da mesma fonte e os interesses são os mesmos, né, de manter o status quo, de nos manter doentes, de nos manter crentes, né, acreditando ao invés de pensando e manter o seu status de donos do mundo. E não são eles que aparecem na mídia, não. Essas pessoas, dificilmente você ouve falar nos nomes delas. E por isso que essas terapias são combatidas, né? Principalmente através daquilo que eu chamo de a grande confusão das palavras, que eu falei antes. Elas já são maliciosamente chamadas de alternativas. O que significa holístico, né? Essas terapias são holísticas. O ser humano é integral. O ser humano não é separado em partes, em peças. Inclusive, tudo que está no mundo exterior também faz parte do ser humano, faz parte do nosso universo interior.
Não há nada separado. Tudo que você ingere, tudo que você pensa é parte da mesma energia, né? O seu corpo faz parte da natureza. E então os tratamentos têm que ser holísticos também, todo tipo de tratamento. E isso não é um conhecimento novo. Hipócrates já dizia isso, já ensinava isso. Antes de querer curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a abandonar os hábitos que o deixaram doente, porque a doença surge a partir de maus hábitos, de pensar, de sentir e alimentares, físicos. A doença é uma anomalia. E do século XX para cá, com o nascimento da indústria farmacêutica, do século XIX para cá, a indústria farmacêutica e o nascimento da mídia aberta, rádio e televisão, se massificou essa ideia de que a doença é uma coisa normal e que a medicina tradicional, né, oficial, alopática, também é normal. E é óbvio que eu não estou falando aqui não tome remédio, de forma alguma, né? Não é isso que eu estou falando. Essas pesquisas, essas descobertas são importantíssimas para auxiliar nos tratamentos até que a pessoa descubra qual era o mau hábito que estava adoecendo o seu corpo físico. Então elas são necessárias também, mas não são a única possibilidade. Na verdade, a medicina chamada tradicional, chamada convencional, chamada alopática, na realidade, é a medicina alternativa. Enquanto as outras, as holísticas, é que são a verdadeira medicina. Florais, homeopatia. Preciso falar também da apometria, uma terapia que está ganhando bastante terreno e é fantástica, né, para tratar consciências. É um choque, né, elétrico, digamos assim, figurativamente falando, nas consciências do passado, né, todos os nossos traumas do passado, e recomendo muito também. Então nós temos diversas possibilidades. Eu não vou, lógico, citar todas, eu vou me ater nessas aí, mas não descarte nenhuma mesmo. Tire da sua cabeça essa noção de que elas são alternativas, porque elas não são. Toda terapia é integral, todo tratamento é integral, tem que tratar você como um todo. Mas a verdadeira medicina começa em reconhecer e descartar os maus hábitos que adoecem o seu corpo físico. Essa é a verdadeira prevenção. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. R$5, R$10. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.